Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aí para estudo da nossa arquitetura Android. Então, nas últimas aulas nós estávamos vendo sobre serviços, né, em primeiro plano. Fizemos 2 exercícios aí práticos com implementação de serviço Start Service, né, e Bind Service. E a segunda parte aí, dessa parte de serviços, hoje eu vou mostrar para vocês, falar sobre serviços que rodam em segundo plano, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, aula 7, né? Background Services. Então, os serviços são mecanismos que podem desacoplar aí da interface do usuário a atividades de processamento complexas e que, às vezes, depende de interação com outros componentes, né? Então, o conceito aí continua o mesmo, né? Aqui, olhando para a nossa arquitetura, né? Nós já vimos Activities, Broadcast Receivers, e aí estamos aqui encerrando o componente de serviços, né? Hoje nós vamos rodar agora um serviço desacoplado, né? Que vai permitir aí que o usuário continue interagindo com a aplicação mesmo durante a execução do serviço em segundo plano, né? Na aula anterior, né, o botãozinho ele ficava esmaecido, né? Ele ficava desabilitado enquanto o serviço não terminasse de executar, né? Então ficava bloqueado, né? E eu dividi essa aula em 2 partes, né? Uma a gente vai fazer uma aplicação bem simples, só para mostrar para vocês que o serviço roda em segundo plano e não bloqueia a aplicação. E a segunda etapa aí nós vamos fazer com que o serviço aí devolva, né? Comunique a aplicação que algo aconteceu, e a gente vai fazer isso através de receivers, né? Nós vamos usar aí os receivers para capturar esse broadcast enviado pelo serviço e conseguir executar algo aí na Activity, né, na tela do usuário, ok? Então, vamos lá, né? Nós tínhamos visto nas aulas anteriores 2 tipos de serviços, né? Os mais, com a arquitetura mais simplificada, que é o Start Service. Depois nós vimos o Bind Service, que faz o registro, né? Mas ambos esses serviços, eles são chamados de mecanismos síncronos, né? Ou seja, eles bloqueiam a nossa aplicação até que o serviço finalize, e aí após o serviço finalizar é que o usuário detém novamente o controle da aplicação e pode continuar interagindo, né? A gente sabe que hoje em dia os usuários não gostam de ficar esperando as coisas acontecerem, né? Ou até se tiver que as coisas acontecerem, é preferível que elas executem em segundo plano para que o usuário continue interagindo ou fazendo outras ações, né? É muito comum a gente fazer download aí por aplicativos, né? E você continua executando e o download fica em segundo plano, e quando ele termina aparece aí um toastzinho, aí uma mensagem, né? Que o download finalizou, e aí o usuário pode voltar para aquele item, né? Então, existem alguns mecanismos que o Android oferece para a implementação de serviços em segundo plano, e um deles, né, o mais simplificado, é esse mecanismo chamado Job Intent Service, né? Então, ele é um tipo de serviço que executa em segundo plano, que vai desacoplar da aplicação, né? E, por conta disso, a gente chama de serviço assíncrono, né? Então, ele vai criar uma nova thread de execução que vai estar desacoplada da thread principal da execução do aplicativo, né? Então, a arquitetura dele é bem simplificada, né? Ele vai ter lá o onCreate, onDestroy, e ele vai ter um método chamado onHandleWork, né? Que é aqui onde o trabalho vai ser feito, né? Onde o do the job vai acontecer, né? Onde o trabalho vai acontecer. É muito semelhante, esse Job Intent Service é muito semelhante ao Start Command, né? Só que ele não vai bloquear a aplicação, tá? Tem algumas peculiaridades que nós vamos ver na parte prática, né? Mas o conceito dele é relativamente simples, né? É uma thread que vai executar paralela com a execução da aplicação, né? Então, essa Job Intent Service, ela possui uma arquitetura
simplificada, né? Um ciclo de vida simplificado, e ela, por si só, já vai abstrair a criação de thread, de enfileiramento, da inicialização da thread, da finalização da thread, desse paralelismo, tudo isso vai estar encapsulado dentro dessa estrutura, e nós não precisaremos nos preocupar, né? Isso aí é uma camada abstrata, né, que a gente basta utilizar. Então, esse método onHandleWork, quando ele finaliza, né, ele já vai fazer essa sinalização para essa thread finalizar também, né? Então, a diferença básica do onHandleWork por start command é que o onHandleWork ele não bloqueia a aplicação, né? Então, ele é um mecanismo assíncrono. Então, vamos pôr a mão na massa. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Deixa eu fechar minha câmera e vamos fazer um exemplo rapidinho. Deixa eu compartilhar aqui o meu Android. Então, criei aqui uma aplicação chamada Aula 7, exemplo 1. Criei com uma main activity vazia, né? Não tem nada aqui ainda. Se a gente olhar aqui o nosso... Tem só o Hello World, dá até para a gente apagar esse Hello World. Nós não vamos utilizar esse Hello World agora, tá? O que eu coloquei aqui primeiro de tudo, né? Vamos criar, então, um Job Intent Service. Eu vou criar manualmente através de uma classe Java, e aí vou dizer que essa classe Java vai estender essa Job Intent Service, que é ela que encapsula esse funcionamento de serviço em segundo plano, tá? Então, vamos aqui na nossa aplicação. Claro que o ideal seria criar pacotes específicos para as activities, pacotes para os receivers, pacote para os componentes da arquitetura, né? Mas como é só para fins didáticos, eu estou criando nessa aula aqui tudo no mesmo pacote. Então, eu venho aqui criar uma nova classe, classe Java, e vamos dar o nome aí de MyReceiver. Uma classe Java comum, né? Então, está aqui uma classe Java comum, e o que ela vai ter é a habilidade aí de ser um Job Intent Service. Então, a gente vai pôr aqui Extend Job Intent Service. Quando a gente faz isso, a gente é obrigado a implementar aí, pelo menos, o método onHandleWork, que eu havia comentado aí na apresentação, né? Então, nesse onHandleWork, é aqui que vai acontecer o do the job, né? Aqui que é o trabalho em si que vai acontecer, tá? Para fins didáticos, né, é interessante a gente colocar aqui o onCreate, só para a gente visualizar o ciclo de vida, né? O onCreate e o onDestroy do nosso serviço. OnDestroy. E aí vamos fazer o log, né? Vamos fazer o log para saber se esse serviço foi iniciado, foi executado e foi destruído, né? Vou pôr aqui uma tag chamada myService. No onCreate, a gente vai fazer aqui o log, né? Log i da tag. E vamos dizer que nós passamos pelo onCreate do serviço. E depois nós passamos pelo onDestroy. E depois nós passamos pelo onHandleWork. Beleza, né? Então, é uma classe Java comum que eu disse que é um Job Intent Service. Pelo fato de eu ter criado por aqui, não ter criado aqui como a gente criou nas outras aulas, né? A gente criou aqui New Service. Quando a gente cria por aqui, ó, New Service ou Intent Service,
o nosso Android ele já vai fazer a inserção da configuração do serviço lá no manifest file, né? Aqui, como a gente está fazendo manualmente a classe, a gente vai precisar colocar aqui no nosso manifest file a permissão desse serviço, para que ele possa ser executado e acoplado na nossa aplicação, tá? Então, a gente vai ter que incluir isso aqui, a diretiva do serviço, né? Até coloquei aqui no slide, deixa eu achar o slide. Então, ó, criar uma classe Java que estende de Service. Como foi criado manualmente, é preciso adicionar a permissão no manifesto. Então, a gente vai pôr isso aqui, ó, Service. O nome, né, da classe que a gente criou, aqui está ponto, porque eu estou criando no mesmo pacote, né? Se fosse num pacote diferente, teria que ter o caminho do nosso pacote completo, né? É um serviço habilitado que pode ser executado e ele vai precisar dessa permissão do Android aqui, ó, chamada Bind Job Service. Então, eu preciso incluir essa permissão para que a minha aplicação tenha essa habilidade de executar um serviço em segundo plano, tá? Então, vamos colocar isso aqui lá na nossa aplicação. Então, serviço, My Service, eu chamei de My Receiver, né? Não é My Receiver, é My Service. Deixa eu renomear aqui. Refactor, estava com My Receiver na cabeça. É My Service. Service é um serviço, não é um receiver. Beleza. Então, dei a permissão. Está aqui o nosso My Service. Beleza. Outro item importante é que o nosso serviço ele pode atender a diversos componentes da nossa aplicação, né? Vários lugares da nossa aplicação podem fazer a invocação desse serviço, né? Então, eu coloquei vários componentes podem chamar o serviço, então precisamos criar uma fila, né? Se mais de um item aí, mais de um componente chamar a execução desse serviço. Então, nós vamos precisar criar um método. Na verdade, nós vamos usar o método que já existe, né, chamado enqueueWork, né, que é para enfileirar as chamadas, os trabalhos, né, e nós vamos dar um ID, um número grande qualquer aqui, né, eu coloquei um número grande qualquer para criar esse enfileiramento. Então, quando a gente chama, ó, eu quero executar esse serviço, então eu chamo esse enfileire o meu trabalho. Então, a minha execução vai entrar dentro de uma fila, e aí ela vai ser executada dentro da ordem aí do enfileiramento, que é gerenciado pelo próprio componente. A gente não precisa se preocupar com esse paralelismo ou com essa execução aí concorrente, né? Então, essa é uma das vantagens de utilizar o Job Intent Service, tá? Então, vamos criar esse enfileiramento lá na nossa aplicação. Então, aqui eu vou criar uma variável local, vou criar estática para não precisar instanciar. Vou chamar ela de Job ID, né, o ID do serviço, vou pôr um número qualquer aqui. Por igual do slide, tá? Pode ser um número grande qualquer. Então, beleza, criei um número grande qualquer para identificar como único esse serviço. E agora nós vamos aqui criar o enfileiramento. Então, public static void work. Eu vou precisar do contexto e eu vou precisar da intent, né? E aí aqui eu chamo o enqueueWork do componente, né?
Vou chamar o enqueueWork, passando o contexto que veio aqui como parâmetro. Vou dizer quem que vai ser executado nessa fila, quem que vai ser executado. Essa própria classe, né? O myService.class, o meu job ID e a minha intent. Então, quando alguém pedir para executar um trabalho, vai ser executado essa própria classe, o que está dentro aqui desse método onHandleWork, que nada mais é do que um log. Ok? Beleza, criamos o enfileiramento. Próxima etapa. Aqui no onHandleWork, a gente pode fazer algum processamento, né? Eu não vou colocar nada aqui funcional, né? Só para fins didáticos, mas a gente poderia pôr o download de um arquivo, a execução de uma música, a compactação de um arquivo, né? Aqui no caso a gente vai fazer só um laçozinho, né? For para logar que está executando aqui uma tarefa, tá? Por enquanto eu não vou deixar nada, vou deixar só o log. E a gente vai precisar, então, de alguma maneira, fazer com que a atividade principal chame essa execução em segundo plano, né? Então, lá na nossa atividade principal, a gente pode criar um botão aqui. Vamos alinhar esse botão. Serviço background. Serviço background, né? Então, quando clicar aqui, ele vai executar um serviço em background. Aqui eu vou dar um ID para esse ID button call service. Então, quando clicar aqui, eu quero que chame aquele serviço. Tá? Então, para que quando eu clicar aqui chame o serviço, eu tenho aqui que na minha atividade principal, criar aqui um método, public void call service, chamar serviço. Né? E aí eu vou passar a view, né, caso eu precise acessar algum componente de lá. E a chamada de um serviço, como da maioria dos componentes, né? Vocês lembram como é que eu faço a interação entre os componentes? Como é que a Activity vai chamar um serviço, um broadcast receiver? É sempre através dessas flechinhas, né? Que no caso são as nossos intents. Então, para chamar o nosso serviço, a gente vai precisar ter uma intent. Vamos criar uma intent. E aí, basta eu chamar aí o enqueueWork. 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 Isso. E aí, passando aqueles parâmetros que a gente definiu lá, né? O get application, né? Que é a aplicação atual. E a minha intent. Escrevi errado. myService. Esse problema aqui, enqueueWork. Import. Ah, tá. Tinha que importar para poder usar o método que foi definido aqui.
Tá? Então, o método que foi definido aqui é um método estático. Né? Pelo fato dele ser um método estático, eu posso chamar ele diretamente, né? Lembrando lá das aulas de orientação a objetos, né? Um método estático, uma classe estática, ela não precisa ser instanciada, né? Basta eu chamar o método, né? Usar a execução, tá? Então, em keyword, como está inserido aqui, né? Ó, o myService está inserido aqui, está importado para essa classe, eu posso chamar o método diretamente sem fazer a instanciação, ok? Beleza, então eu preciso agora associar aquele onClick, vamos pegar aqui o onClick, ao método callService. Se eu não errei nada, quando o usuário clicar no serviço de background, ele vai vir aqui no meu callService, criar o intent e passar o intent e o ponteiro da atual aplicação para esse método enQWork. O método enQWork, né, vai chamar o enQWork do Job Intent Service, que vai executar esse serviço aqui, que nada mais vai fazer do que o log. Ok? Então, vamos ver se vai rolar. Vamos compilar aqui. A primeira compilação ela é um pouco mais lenta, né? Compilando. Subiu, né? Aula 7, exemplo 1. Deixa eu abrir aqui o nosso log para a gente ver se vai ser logado aqui o onCreate, onHandleWork e o nosso onDestroy. Então, quando eu clicar em Service Background, aqui, ó, onCreate, onHandleWork e onDestroy, né? Nada muito interessante, né? Se nós tentássemos fazer aqui ó, um toast, por exemplo, eu até coloquei um toast aqui no slide. Né? Ó, se eu tentasse fazer esse toastzinho aqui, ó, a gente ia tomar uma exceção. Né? Por que eu tomaria uma exceção? Eu não vou fazer para a gente ganhar tempo, né? Eu não consigo acessar a minha aplicação ou as telas diretamente do serviço background, né? Então, até coloquei aqui um serviço segundo plano, esse método onHandleWork, ele não consegue interagir diretamente com a tela. Né? Para a gente fazer essa interação com a tela, a gente vai ter que gerar um broadcast e aí criar um receiver na nossa aplicação para capturar esse broadcast e poder fazer essa interação. Então, eu não consigo fazer essa interação diretamente, né? Então, por isso que o log funciona, mas se eu tentar fazer um toast ou imprimir alguma coisa na tela, vai dar um problema, tá? Então, para ficar um pouco mais visível que o nosso trabalho está sendo feito, além do botão, que chama função, né? Vamos colocar aqui um campo editável, que aí a gente consegue verificar que a aplicação não está bloqueada, né? Por exemplo, vamos executar aqui de novo a nossa aplicação. Vamos colocar aqui o nosso for com a simulação de uma execução de um trabalho. Então, vamos pôr aqui um for de 1 até 5.
escrevendo, executando, e aí parando 1 segundo a cada execução. Né? Vamos compilar de novo. Então, ó, vou clicar aqui, executar serviço, olha lá, executando, 0, 1, 2. E vejam, ó, que o botão, ó, ele não está desabilitado. Posso clicar mais uma vez, né? Se eu clico 2 vezes seguida, ele enfilera os pedidos naquele onQWork. Ele vai executar uma vez, depois vai executar outra, né? Por isso que a gente precisa ter esse enfileiramento, porque eu posso ter mais de uma chamada dessa tela ou de outras telas para o mesmo serviço em background e a aplicação não fica bloqueada. Como que eu sei que a aplicação não fica bloqueada? Tá? Então, para fechar esse exemplo, vamos colocar aqui um campo editável. Vamos pôr aqui um campo editável. Top. Então, o que significa que a aplicação não fica bloqueada? É que a gente vai conseguir editar o nome aqui mesmo durante a execução em background do serviço. Deixa eu compilar novamente. Está aqui, né? Então, a gente pode digitar aqui. Quando eu clico serviço em background, ó, ele está executando o serviço em segundo plano e ainda assim deixa a gente interagir com a tela, né? Ele não bloqueia a tela, né? Então aí é um exemplo prático, né? Didático, né? Tentei ser um pouco didático desse mecanismo que se chama background service, né? Serviço em segundo plano. E aí, né, o que vocês vão fazer em segundo plano vai depender muito da aplicação em si, tá? Mas a estrutura ela é relativamente simples, né? A gente cria um Job Intent Service, a gente implementa o que a gente quer que seja feito dentro de um handle work, né? E isso aqui vai ser executado sem bloquear a nossa aplicação, ok? Eu vou encerrar essa parte e aí na segunda parte eu trago para vocês aí uma extensão desse exemplo, fazendo aí com que a nossa aplicação principal receba aí um feedback de quando o meu serviço terminou, né? Por exemplo, executando e serviço finalizado. Ok, pessoal? Então, para esse bloco, era isso. Até o próximo vídeo.